cujão, como obter mais alegria. Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais aula de Química. E antes de falar do conteúdo, quero me desculpar com vocês, porque eu fiquei 2 finais de semana sem subir conteúdo. E na realidade é que eu estava trabalhando, sem trabalhar sábado e domingo, e não consegui tempo hábil para poder estar subindo aos conteúdos de Química. Belezinha? Hoje, então, dando continuidade, a última coisa que nós vimos foi a química orgânica, se não me engano, funções orgânicas, beleza? A nitrogenada e oxigenada. E hoje a gente vai fazer alguns exercícios como eu havia prometido. Belezinha? Então, bora para a aula. Bom, no primeiro exercício aqui, a gente está falando o seguinte, ó, o ácido úrico é o produto final da excreção da degradação de purinas. A doença gota, leucemia, policitemia e hepatite resultam em uma excreção aumentada desta molécula, representada pela forma estrutural. Então a gente tem a forma estrutural aqui do ácido úrico. Ele pergunta qual que é a forma molecular. Então qual que seria a forma molecular? A gente vai ter que simplesmente contar quantos carbonos tem, quantos hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Tá bom? Lembrando que essa estrutura aqui que nós estamos vendo, ele vai deixar escondido os átomos de carbono e hidrogênio. Tá bom? Então vamos começar contando os carboninhos que vai ficar mais fácil. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Então 5 carbonos. Agora vamos para o hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Notem, pessoal, que se eu não tivesse uma dupla aqui, eu teria um hidrogênio aqui e um aqui escondidinho. Lembra que essa estrutura aqui, eu vou deixar hide, né? Vou deixar escondido tudo que é carbono e hidrogênio. Mas como tem uma dupla aqui, esse carboninho já faz 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Esse carboninho aqui, mesma coisa. Então, tenho 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Por último, a gente vai deixar o oxigênio, tá? Nitrogênio, 1, 2, 3, 4. 4 nitrogênio. E oxigênio, 1, 2, 3. Pessoal, é só isso, tá bom? Então essa aqui seria a fórmula aqui molecular para o ácido úrico. Agora nesse exercício, ele vai perguntar o seguinte: quais dessas estruturas não são aromáticos? Lembrando que para ser aromático, eu preciso ter essa estrutura aqui, de 3 duplas ligações, ou aqui representado dessa forma aqui. Então vamos lá, ó. O naftaleno, eu tenho um aromático. Então, essa aqui é aromático. Ele quer saber quais não são aromáticos. O fenantreno, também tem aromático aqui, ó. Também não. Benzeno, próprio aromático. O fenol, um aromático aqui. Os únicos que não são aromáticos, ciclohexeno e ciclobuteno. Pessoal, simples. Bom, pessoal, vamos tentar fazer esse aqui. Esse aqui eu acho que de toda a lista é o mais complicadinho. Tá bom? Então vamos ler o enunciado e vamos tentar fazer. O que está falando no enunciado aqui? A produção mundial de alimentos poderia reduzir a 40% da atual sem aplicação do controle de pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelo sistema. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos 2 biopesticidas representados a seguir. Então eu vou olhar para essas moléculas e procurar agora aqui as funções orgânicas que aparecem simultaneamente nessas 2 moléculas. Então eu começo a olhar a minha molécula aqui e vejo o seguinte, ó. Carbono, C dupla O e a molécula continua. Então tem uma função orgânica aqui. Se eu começar a olhar daqui para cá, ó, gente, não importa por onde vocês comecem a olhar, avaliar, tá? Eu estou começando por aqui. Se a gente começar por aqui, eu também tenho aqui, ó, C dupla O e cadeia carbônica. Então identifiquei uma função simultânea nas 2 moléculas. E que função que é essa? É o éster. C dupla O, éster.
Continuo a analisar e vejo que eu tenho aqui um grupinho carbonila aqui entre carbonos, né? Um carbono dupla O no grupinho carbonila que está entre carbonos. E aqui mesma coisa, grupinho carbonila que está entre carbonos. E que função que é essa? Essa aqui é a cetona. Tá bom? Pois, mas eu estou vendo mais uma função aqui na coronopilina, nessa molécula aqui, ó. Um OH ligado aqui a carbonos. Verdade, uma função álcool. Mas eu não tenho função álcool aqui. Portanto, somente essas duas, porque o enunciado pede simultaneamente, ou seja, as funções que aparecem simultaneamente nas duas moléculas. Tá bom? E para encerrar, a gente tem aqui, ó, a capsaicina, é uma substância responsável pelo sabor picante de várias espécies de pimenta. A capsaicina é produzida como metabólito e tem provável função de defesa contra herbívoros. A estrutura química da capsaicina está indicada a seguir. Então a gente tem aqui a molécula da capsaicina. E ela fala o seguinte, ó, assinale a alternativa que apresenta as funções orgânicas presentes nessa molécula. Pessoal, esses dois últimos exercícios são exercícios bem típicos de vestibular. E é bacana a gente estar exercitando para identificar as funções orgânicas. Tá bom? Então vamos lá. De novo, se eu começar a analisar da esquerda para a direita, esse aqui, posso analisar do meio para cá, depois ir para cá? Pode. Posso analisar daqui para cá? Pode. Só que é mais fácil a gente começar numa extremidade e vai avaliando e procurando essas funções orgânicas. Então, quando eu olho para cá, eu já vou identificar a função fenol. Por que a função fenol? A função fenol é dada pela hidroxila ligada a um anel aromático. Ó, veja, esse aqui é um anel aromático. Então tem o fenol. E também eu tenho aqui um éter, né? Carbono, oxigênio entre carbonos. Então eu tenho a função fenol e tenho a função éter. E olha aqui, ó. Tem nitrogênio, dupla O, cadeia carbônica, função amida. Então, alternativa A. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, fiquem bem, tchau. Não foi tão bom poder falar pro Dão que aprendi com o João como obter mais alegria, cara, sempre informação, sangue puro e bom. Pras drogas basta um simples não, o dom da opinião. A vida é